Tarso e inclusão, onde as perguntas realmente importam. E se a dificuldade que muitas pessoas autistas sentem com um inesperado não for, na verdade, uma falha? E se for o resultado de um cérebro que funciona com uma precisão, olha, quase sobre-humana? Vamos mergulhar juntos numa ideia que está mudando completamente a nossa compreensão da mente autista, deixando para trás a noção de déficit para abraçar de diferença fundamental. O nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa com o tal do paradoxo da previsão, depois vamos entender por que isso deixa o cérebro em alerta máximo e que duelo interno é esse que acontece. Daí, a gente vê como isso se reflete no dia a dia, para no final chegar numa ideia muito forte, a diferença crucial entre o que é uma necessidade e o que é só uma preferência. Então, vamos lá. Começando pelo paradoxo da previsão. A visão mais antiga dizia que o cérebro autista não consegue prever as coisas direito. Mas olha só, a ciência mais recente está mostrando que o buraco pode ser bem mais embaixo. E talvez seja o contrário. Essa aqui é a pergunta que vira o jogo todo. E se a dificuldade não for um defeito, mas sim um excesso de precisão? Pense num sistema que prevê as coisas com tanto detalhe, com tanta exatidão, que o menor desvio do esperado já causa uma espécie de curto-circuito. A ciência está deixando para trás essa ideia de déficit. O ponto não é que o cérebro autista falha em prever. Ele prevê com uma precisão tão grande que se torna inflexível. Isso quer dizer que, enquanto um cérebro neurotípico simplesmente ignora pequenas variações, tratando como ruído, o cérebro autista processa cada uma delas como um evento importantíssimo. E isso não é só uma teoria, não. Tem base em estudos de peso, como esse aqui da revista Nature. A capacidade de aprender padrões, de formar expectativas, ela tá lá, intacta. Então, se a previsão em si funciona, onde é que tá o problema? A chave tá na reação à quebra dessa expectativa, por menorzinha que seja. Certo. Se o problema não é a capacidade de prever, por que existe a dificuldade? É aqui que a gente entra no modo alerta máximo. O cérebro autista funciona como um sistema de segurança supersensível, que trata absolutamente tudo como um sinal em potencial. A palavra-chave para entender isso é volatilidade. Basicamente, o cérebro autista tende a achar que o mundo é muito mais caótico e imprevisível do que ele realmente é. É como viver num jogo em que as regras podem mudar a qualquer segundo. Não dá para relaxar e confiar que o ambiente vai continuar estável. Pensa na diferença entre o que é sinal e o que é ruído. Para um cérebro neurotípico, o barulho de uma porta batendo com o vento é só ruído, algo para ser ignorado. Já para o cérebro autista, que está nesse estado de alerta, essa mesma batida de porta é um sinal. É uma informação nova que precisa ser analisada, processada, integrada. Simplesmente nada é irrelevante. Agora, vamos dar uma olhada no que acontece lá dentro, nos circuitos do cérebro. Imagina uma batalha acontecendo o tempo todo, um verdadeiro duelo entre o que o cérebro esperava que acontecesse e o que os sentidos estão de fato captando. De um lado do ringue, a gente tem o processamento top-down. São as expectativas, os modelos mentais que o cérebro já tem, baseados em tudo que ele já viveu. É aquela voz interna que fala: "Ah, isso eu já conheço, sei o que vai acontecer em seguida." E do outro lado está o processamento bottom-up. Essa é informação sensorial pura, chegando direto dos olhos, dos ouvidos, da pele. É a realidade crua, sem filtro, acontecendo agora, nesse exato instante. E aqui está o pulo do gato. No cérebro autista, essa luta é desequilibrada. Os sinais sensoriais, o bottom-up, chegam com uma força tão grande que eles consistentemente vencem as expectativas do top-down. A realidade sensorial atropela o modelo mental. Qualquer surpresa, o menor som inesperado, tudo isso pode derrubar o castelo de cartas, tornando a experiência chocante, desorientadora. Ok, a gente falou da neurociência, dessa batalha interna, mas e na vida real? Como isso se parece no dia a dia? Como é viver num mundo que parece estar sempre cheio de incerteza? Toda essa dinâmica cerebral leva a uma coisa chamada intolerância à incerteza. E não é só um desconforto, viu? É uma consequência direta de um cérebro que, por superestimar a tal da volatilidade, simplesmente não consegue confiar que o mundo vai se manter como esperado. E é exatamente por isso que as rotinas são tão, mas tão importantes. Não é uma teimosia ou uma preferência por rigidez. É, na verdade, uma estratégia de sobrevivência cognitiva. Uma rotina previsível ajuda a desligar aquele sistema de alarme constante, libera a mente para pensar em outras coisas e permite que a pessoa se sinta mais segura e no controle. Sem essa previsibilidade, a pessoa pode ficar presa num ciclo vicioso de sobrecarga. Funciona assim.
O ambiente é incerto, o que torna impossível se preparar para os estímulos. Isso leva a uma sobrecarga sensorial. E essa sobrecarga só reforça a percepção do cérebro de que o mundo é um lugar caótico, o que liga o alérgamo máximo de novo. E o ciclo recomeça. Certo. Se tudo isso é verdade, a previsão super precisa, o alerta constante, o ciclo de sobrecarga, o que isso quer dizer para a forma como a gente apoia as pessoas autistas? Significa uma mudança total de perspectiva. Significa focar no que é necessidade e não no que é visto como preferência. A mensagem central de toda essa conversa é esta. Para o cérebro autista, a previsibilidade não é um luxo, não é um capricho. É um requisito funcional. É tão essencial para a regulação da mente e das emoções quanto, o oxigênio é para o corpo. Sem ela, o sistema todo pode entrar em colapso. O contraste é gigantesco. Um ambiente que é previsível alivia a carga mental, libera recursos cognitivos e promove bem-estar. Por outro lado, um ambiente incerto drena essa energia, causa ansiedade e pode levar a shutdowns, a desligamentos. O impacto no dia a dia é profundo. E a conclusão lógica de tudo isso, que vem direto dos estudos, é que a abordagem certa não é ficar tentando forçar a pessoa autista a ser mais flexível. O caminho é modificar o ambiente para que ele seja mais estruturado, mais previsível. É uma questão de acomodação, não de tentar consertar a pessoa. E isso nos deixa com uma pergunta final, que é para todos nós. Sabendo agora que a previsibilidade é uma necessidade e não um luxo, como que a gente pode construir escolas, empresas e comunidades que levem isso em conta? Como podemos criar ambientes onde todos os tipos de mente não apenas sobrevivam, mas de fato floresçam? A resposta para isso pode, sem exagero, mudar vidas. Tarso e Inclusão, onde as perguntas realmente importam.